os maiores erros de vendedoras consultivas. Esse é o tema. E antes de eu entrar nesses erros, porque tem bastante gente aqui que está aqui pela primeira vez. Antes de eu entrar nesses erros, eu quero trazer para vocês o que é uma venda consultiva. Então vamos lá. O que é uma venda consultiva? Eu preciso alinhar isso com vocês. Eu preciso deixar isso muito bem alinhado, porque é a partir daqui que eu vou discorrer toda a nossa aula. Uma venda consultiva, uma vendedora consultiva, é aquela vendedora que ela é uma consultora. Entendam essa palavra, eu vou deixar bem claro para vocês. A vendedora consultiva, ela precisa fazer uma consulta para entender o que o cliente precisa. Ela entende o que o cliente precisa, ela descobre, ela desenha toda a realidade do cliente e depois ela oferece a melhor solução. A vendedora consultiva, ela tem um papel fundamental de entender a realidade do cliente e, a partir daí, trazer a solução para ele. Existem vendedoras, um tipo de venda, uma modalidade de vendas que se chama venda tradicional. Você já deve ter visto, aliás, você já deve ter sido atendida por várias vendedoras que trabalham nesse molde. A venda tradicional é aquela venda onde a pessoa simplesmente te atende. Aquela pessoa diz assim para você, ó, pois não, o que você deseja? E aí você fala para ela, eu quero uma necessaire. Aí ela fala, legal, eu tenho essa opção. Aí você vai lá, pega a necessaire que você quer, passa no caixa e vende. A venda tradicional é a famosa tiradora de pedidos. É aquela vendedora que simplesmente entrega o que o cliente quer, atende o cliente, entrega o que o cliente quer. Já a vendedora consultiva, não. A vendedora consultiva, ela tem um papel fundamental nesse processo. Sem ela, a venda não acontece. Porque precisa de alguém que entenda exatamente o que o cliente precisa. E posso contar algo para vocês que muita gente não sabe. Em média, 80% dos clientes que você atende, eles nem sabem que precisam do teu produto. Olha isso. 80% dos vendedores, dos clientes que você atende, eles nem sabem que eles precisam do teu produto. Ou seja, o que eu tô querendo dizer, não adianta você simplesmente querer atender esse cliente, ele precisa de direção. Ele precisa de alguém que entenda o que ele está passando, entenda as necessidades e direcione para a melhor solução. E aí, olha só, gente, vocês estão me dizendo que tem gente aqui que vende carro, tem gente aqui que vende QR Code, tem gente aqui que vende plano de saúde, tem gente aqui que vende roupa, tem gente que é consultora de ótica, vende óculos, deixa eu ver mais. Consultoria tributária e financeira. Tem gente aqui que vende aparelhos auditivos. Gente, pensa sobre isso. Tudo que eu falei aqui para vocês agora, todos esses produtos, normalmente você precisa entender a realidade do seu cliente para você poder indicar a melhor solução para ele. Dificilmente uma pessoa vai procurar uma consultoria tributária e financeira e vai falar assim, eu quero esse pacote específico. Nem ela sabe o que ela precisa. Dificilmente eu vou atrás de uma empresa de QR Code falando, eu quero um orçamento assim, 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 assado. Por quê? Depende da minha necessidade. Depende da minha necessidade. Então, gente, o trabalho que eu faço é desenvolver vendedoras consultivas. Vendedoras consultivas profissionais
são disputadas no mercado. Porque é um trabalho, gente, que demanda muita preparação. Muita preparação. Você não é simplesmente uma tiradora de pedido. Você vai lá, entrega o que o cliente quer, o cliente vai embora e tá tudo certo. Não! Você precisa entender o cliente. Então anota a primeira informação dessa aula. Anota aí. A pessoa que atende o cliente, né? Atendente. A atendente atende o cliente. A vendedora entende o cliente. Nunca mais você vai esquecer isso na tua vida. Durante todos os dias que você estiver atendendo cliente, trabalhando com vendas, prospectando clientes, não importa. Nunca mais você vai esquecer disso. Atendente é aquela que atende. A vendedora é aquela que entende. Aí tá a grande sacada. E quando vendedoras consultivas profissionais percebem isso, entendem o tamanho da responsabilidade delas, elas começam a perceber, não tem mais espaço para amadora. Se eu quero me diferenciar nesse mercado, eu necessariamente preciso de preparação. Eu preciso de preparação, não tem como, certo? E essa preparação começa hoje com você. Hoje, porque hoje você vai entender o que você não deve fazer. E sabe o que é o mais legal de tudo? Você vai aprender isso com uma pessoa que já errou. Com uma pessoa que já sofreu pra caceta em relação a isso, porque eu já passei por tudo isso que eu vou contar pra você nessa aula hoje. E posso dizer, gente, é doído quando você erra e você não sabe o que você tem que fazer para melhorar. É doído quando você erra, você não tem resultado e você fala assim: meu Deus, não estou vendendo. Não estou vendendo, não tenho a mínima ideia do que fazer. Não sei o que eu preciso melhorar. Eu não tenho a mínima ideia do que eu preciso melhorar. Isso é doído pra caralho. Por quê? Porque você não tem a mínima ideia do que você tem que fazer para mudar. Então, essa aula aqui já vai ser um divisor de águas na tua vida. A partir de amanhã, você vai pegar esse conteúdo e você vai ficar cada vez mais prestando atenção para não cometer esses erros que você vai aprender aqui. Vamos lá. Primeiro grande erro. Já vamos começar com tudo, sem enrolação. Vamos pôr para ferrar com tudo já. Primeiro erro, tá? Vamos lá, presta atenção. No começo da minha carreira, eu achava que para eu vender mais, eu tinha que trabalhar mais horas. Certo? Eu achava, no começo da minha carreira, que para vender mais, eu tinha que trabalhar mais horas. Esse foi um dos principais erros que eu identifiquei no início da minha carreira. Porque, gente, para vender mais, eu tenho que trabalhar mais. A minha cabeça era assim. Para vender mais, eu tenho que trabalhar mais. Só que, gente, chegou um momento, deixa eu contar para vocês, que eu trabalhava das 7h30 da manhã às 8h30, 9h da noite. Chegou um momento que eu trabalhava das 7h30 da manhã às 8h30, 9h da noite. Eu não tinha mais vida, eu não fazia mais nada. Fazia mais nada. A única coisa que eu servia para fazer era ficar na rua, porque eu fazia visitas a clientes, visitando o cliente, trabalhando. Eu não tinha mais vida, eu não almoçava direito, eu não comia nos intervalos que eu deveria comer, eu tava completamente ferrada. Por quê? Eu relacionava o aumento de vendas a trabalhar mais. Só que chegou um momento que eu comecei a perceber assim, gente, eu não tenho mais vida, eu não tenho mais hora para almoçar, não tenho hora para jantar, eu não tenho café da tarde, eu não tenho
uma possibilidade de fazer uma academia, de jogar um tênis, que eu sou tenista, né? Nas horas vagas eu gosto de jogar tênis. Eu não tenho mais tempo para nada. Quer dizer, eu não consigo trabalhar mais horas. Eu comecei a fazer essa reflexão. Eu não consigo trabalhar mais horas. Se para vender mais eu tenho que trabalhar mais horas, só se eu virar 24 horas trabalhando. E não dá. Aí eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Existem duas maneiras só de você vender mais. Anota isso. Uma delas é trabalhar mais, sem dúvida. Só que vai chegar um momento que você não vai conseguir trabalhar mais. Por quê? Você tem outros afazeres. Você tem outras responsabilidades. Você não vai conseguir trabalhar mais. E aí vem uma segunda opção para você vender mais, que é você melhorar a sua eficiência. Anota isso. Melhorar a sua eficiência. Só que eu não sabia disso na época. Eu não tinha a mínima ideia a respeito disso. Então, o que eu fazia? Para eu vender mais, eu tenho que trabalhar mais. E melhorar a eficiência, gente, é muito simples de entender. Muito simples. Se você atende 10 clientes e vende para 2, significa que você tem uma taxa de positivação, uma taxa de conversão de 20%. De cada 10, eu vendo para 2. De cada 10 clientes que você atende, provavelmente você vai fechar 2 negócios. 20% de conversão. Aumentar a sua eficiência significa de cada 10 clientes você vender para 5. De cada 10 clientes você vender para 7. 70% de conversão. Eu sei que na média, ok? Na média, isso não é uma matemática exata, obviamente, mas na média eu sei que se eu atender 10 clientes, eu vou vender 7 negócios. Vou fechar 7 negócios. Melhorar a eficiência significa isso, só que eu não tinha a ideia do que fazer, de como fazer. Mas eu não tinha a mínima noção. E aí eu atrelava isso. Vender mais significa trabalhar mais. Chegou um momento que quase que eu desisti de tudo, porque eu não tinha mais vida. Eu não tinha mais vida. Então, se você hoje está trabalhando muito, em termos de hora mesmo, você passa muito tempo do teu dia trabalhando, e você está tendo pouco resultado, assim como eu lá atrás, há 15 anos. Se você está trabalhando muito, está tendo pouco resultado, está vendendo pouco, está ganhando pouco, é porque você precisa melhorar a sua eficiência. Hoje eu sei disso e hoje eu falo para vocês, o trabalho que você precisa fazer, se você está trabalhando muito e está ganhando pouco, é melhorar a sua eficiência. É atender 10 clientes e vender para 5, vender para 6, vender para 7, cada vez mais aumentando isso. Ok? Segundo erro que eu vejo e que eu cometi muito e que me ferrou de verde e amarelo durante muito tempo. Muito tempo. Segundo erro, eu me sentia inferior ao cliente. Durante muito tempo, eu me senti inferior ao cliente. Eu não sei se alguém aqui sente isso ou já sentiu isso, de colocar o cliente num pedestal gigantesco, onde você tem que fazer tudo o que ele quiser, você não pode incomodar, você sente a todo momento que você incomoda esse cliente. Esse cliente, se ele falar para você, me dá desconto, você dá. Se ele falar para você, quero um brinde, você dá. Se ele falar para você, você vai precisar dançar o hula-hula aqui na minha frente para eu comprar de você, é capaz de você dançar. Eu era assim. Eu me sentia inferior ao cliente e eu conto para vocês, isso foi
um dos maiores erros que eu pude cometer no início da minha carreira. Só que eu só fui descobrir que era um erro a partir do momento que eu comecei a aprender a respeito de vendas. Quem aqui se sente ou já se sentiu inferior ao cliente? Como se o cliente estivesse fazendo um favor em comprar com você? Alguém já sentiu isso? Conta, escreve aí para mim. Fala para mim comigo aí nos comentários. Alguém já sentiu isso? Porque, gente, no começo da minha carreira, eu sentia muito. Mas demais eu sentia. Eu sentia tanto a ponto de conversar com o cliente com medo. Com medo. Eu sentia tanto essa diferença entre o cliente estar aqui e eu estou aqui, que eu não conseguia fazer com que esse cliente acreditasse em mim. Eu não tinha confiança nenhuma. Eu era completamente insegura. Eu achava que eu precisava fazer de tudo que o cliente quisesse para ele comprar comigo. Quem aqui já sentiu isso? Escreve aí para mim. Você já sentiu isso também? Em algum momento? Ou sente até hoje? Como se esse cliente estivesse fazendo um favor em comprar com você. Nossa, meu cliente sempre tem razão. Eu preciso fazer o que for necessário, porque imagina, ele está comprando comigo. Passo por isso todos os dias, sim. Eu passei muito por isso. Só que, gente, olá, Rosana, Andressa, Rose, passo por isso sempre. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Deixa eu contar uma coisa para vocês e a partir de amanhã você vai prometer para mim e você vai prometer para você mesma que nunca mais você vai sentir isso. Ou aos poucos você vai melhorando. Deixa eu contar para vocês. Você tem um papel fundamental na vida desse cliente. Sabe por quê? Porque você, vendedora consultiva, você ajuda o seu cliente a resolver um problema que ele tem. Você ajuda o seu cliente a resolver um problema que ele tem. Se você tem isso muito forte dentro de você, que você ajuda, você concorda comigo que uma pessoa que me ajuda não é menos que eu? Ela não está abaixo de mim, muito pelo contrário, essa pessoa está no mesmo patamar que eu. Quando eu comecei a perceber o meu trabalho de vendas consultivas como um trabalho primordial para ajudar esse cliente a resolver um problema que ele tem, quando eu comecei a olhar dessa forma, a minha vida mudou. Porque eu não era mais a pessoa que incomodava, muito pelo contrário. Eu era a pessoa que estava lá disposta a ajudar. Eu era a pessoa que estava lá com toda a boa vontade do mundo em fazer o melhor negócio para ele e para mim. Olha que maluco que é isso. Isso não é, gente, isso não é favor, não é troca de favor. O cliente não está fazendo favor nenhum em comprar com você. Você está lá para ajudar e a resolver um problema. Ponto. E outra coisa, gente, essa historinha de que o cliente sempre tem razão, de que nós temos que fazer tudo que o cliente quer, isso daí você tira da sua vida agora. Tira da sua vida agora. O cliente sempre tem razão, o escambau. Foi-se o tempo. Foi-se. Porque você é a pessoa que se prepara. Você é a pessoa preparada para indicar para esse cliente a melhor opção para ele. Então, se posicione dessa forma. Não se faça de coitada. Não fica naquela, ai meu Deus do céu, eu tô com medo de incomodar. Não, não. Quem ajuda não incomoda.
Quem força a venda, quem quer empurrar produto, quem quer tá cagando e andando se o cliente vai precisar ou não, aí é uma outra história e eu tenho certeza absoluta, se você tá comigo aqui nessa aula, numa terça-feira, quase 9 horas da noite, é porque você não é uma vendedora desleal. Você não é uma vendedora desleal, onde você só pensa no teu bolso, só pensa na tua comissão, na tua meta. Muito pelo contrário. Eu tenho certeza que você tem esse olhar crítico para o cliente, de pensar, eu vou vender o que de fato vai ajudar ele. E eu só vou vender se eu conseguir ajudar. E se você tem isso muito claro, se você internaliza isso, eu estou lá para ajudar, eu não sou menos que ninguém. Eu não sou menos que ele. Aliás, eu tô no mesmo patamar que ele. Quando eu comecei a me enxergar dessa forma, eu conto para vocês que, como se fosse um passe de mágica, eu comecei a ter mais confiança para conversar com o cliente. Eu comecei a ter mais confiança para direcionar o cliente. Eu comecei a vender mais. Por quê? Eu confio, eu tenho a tendência de confiar em pessoas que são confiantes, pessoas que acreditam no que estão falando, que não tem aquela insegurança, mesmo que você não queira, gente, mesmo que você não queira transmitir insegurança. Se você estiver insegura, o teu cliente sente isso. Troca de emoções, troca de emoções. Se eu tenho uma pessoa insegura do meu lado, a pessoa não precisa falar para mim, estou insegura. Eu sinto isso. Ou seja, se você começa a perceber que o teu papel é maravilhoso, que você está lá para ajudar esse cliente a resolver um problema, você para de se colocar como menos que o cliente, inferior ao cliente. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Você está no mesmo patamar que ele. E ponto. Ponto final. Faz sentido isso para vocês, gente? Faz sentido você estar no mesmo patamar que o cliente? O cliente não tem sempre razão. Quem sabe o que é melhor para o cliente, qual é o melhor momento, qual é a melhor opção é você.